Boa noite, amigos. Associação Espírita Caridade. Nós estamos aqui felizes com a oportunidade de falar sobre a esperança, que nós vamos encontrar subsídios no capítulo 19, A Fé Transporta as Montanhas. E lá nós vamos encontrar os itens, o poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé inabalável, a parábola da figueira que secou, as instruções dos Espíritos, a fé mãe da esperança e da caridade, a fé humana e a fé divina. Bem, a esperança, ela é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos, onde nós buscamos circunstâncias felizes para as circunstâncias atuais da nossa vida pessoal, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Então, a esperança, ela requer uma perseverança para que possamos acreditar que aquilo que nós queremos seja possível alcançar, mesmo quando todas as indicações mostram o contrário. Então, a esperança, ela é um sentimento de quem vê como é possível a realização daquilo que desejamos. Que precisamos ter confiança que uma coisa boa vá acontecer. E fé numa vida melhor. Então, nada melhor do que falarmos hoje sobre esse sentimento esperança, né? Já que nós estamos pensando neste momento que estamos enfrentando o início de um novo ano, término de um ciclo, iniciando um novo momento, um ano de 2022. Mas buscando racionalizar, buscando entender, buscando explicar a fé, a esperança e a caridade, que é uma trilogia inseparável, como nos diz o Evangelho. Então a doutrina espírita, ela tem por base uma fé raciocinada, que nos diz que Deus existe e que esse Deus é amor, é justiça, que nos criou todos simples e ignorantes, e que pelos nossos próprios esforços e méritos podemos alcançar o progresso espiritual, para que diante da nossa liberdade de escolha possamos trilhar caminhos que se fazem equivocados muitas vezes pela nossa imaturidade espiritual, que precisam ser recuperadas em experiências dolorosas através das provas e das expiações. E essas provas e essas expiações, quando se fazem pertinentes, dolorosas, incessantes, nós homens encarnados ainda com pouca fé, com pouco entendimento, perdemos a esperança de dias melhores. Mas quando nós temos a certeza que esse Deus é amor e é misericórdia, que esse Deus nos oportunizou leis para que possamos seguir, leis divinas, onde estas leis mostram que a nossa alma imortal revive, encarna várias vezes através da lei de reencarnação. E estas vidas, esses retornos, são oportunidades que nos fazem entender que as leis de Deus são leis de amor, que nos favorece o entendimento e a compreensão dos seus desígnios, para que nós, com a nossa conquista, para a nossa felicidade, possamos buscar pelos nossos esforços dias mais felizes. Portanto, cada dia
é uma oportunidade feliz de crescimento e ainda, olha a bênção divina. Nós não retrocedemos. Então, cada dia é uma oportunidade feliz de recomeçar e de esperança, de renovação, porque nós não podemos ser piores hoje do que fomos ontem. Não retrocedemos, e sim apenas damos passos para frente ou estacionamos. Portanto, então, cada dia é uma oportunidade feliz. E que nos parece uma fundamentação de esperança e de fé, onde não colocamos quimeras nas nossas mentes, onde estas leis divinas representam para nós, na nossa caminhada evolutiva, uma oportunidade de seguir um caminho com o amor de Deus em nossas vidas. E em nossas vidas, além deste amor de Deus que nos rege, foi-nos oportunizado vários exemplos para seguir, para nos dar uma âncora, para nos oferecer exemplos, caminhos, e o maior de todos é Jesus. Então, estivemos em épocas natalinas onde Jesus foi muito lembrado no perdão, no amor ao próximo, e diante de tudo que Jesus nos trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, diante de tudo isso, diante de todos os exemplos dos homens grandes que chegaram para nos mostrar como ser feliz, como desenvolver a fé, a esperança e a caridade, dentre todos, Jesus nos oportunizou a escolha correta de favorecer para todos nós a esperança de dias melhores. E que nós podemos sim carregar os nossos fardos, as nossas dores, tendo a certeza numa fé que é uma base perfeita daquilo que se deve crer, como nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé religiosa, a condição da fé inabalável, que a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Ainda diz que a fé cega já não é mais desse século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, e a fé não se impõe, exigindo a abdicação de uma das preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, ainda nesse trechinho, ainda termina dizendo que a criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então nós só cremos quando temos a certeza porque cremos, já que a fé não se impõe. Emmanuel nos fala no livro Mãos Unidas, por Chico Xavier, diz esperança sempre. E Emmanuel nos diz assim: contempla o céu nos dias em que a sombra te invada o coração. Porque quando tudo está feliz, aí a gente crê em Deus,
tenha certeza na esperança de dias melhores, porque estamos vivendo momentos felizes. Mas quando a sombra te invade o coração, pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. Não importa, entretanto, o problema, embora nos pesem as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam. Desliga-te, porém, do pessimismo, do desânimo, recordando que a vida, mesmo na vida que desfrutamos, nas suas origens profundas, não é obra de responsabilidade do outro, é sempre nossa responsabilidade. Então Emmanuel nos coloca que não importa o problema que esteja pesando na dinâmica das nossas existências, tudo fazem parte de um planejamento divino ou de nós mesmos construímos, e a vida foi Deus que nos favoreceu, e o cercear. Muitas vezes os momentos felizes temporários são para nós uma oportunidade de repensar os nossos atos. Ainda Emmanuel continua dizendo: seja de que espécie for a provação. Não está dizendo se a provação for leve, mas de que espécie for a provação. Pode ser a dor mais profunda que te amargue as horas. Continua trabalhando na sustentação do bem geral, porquanto, se te ajustas ao privilégio de servir, seja a prova em que te encontras, reconhecerá para logo que o amor é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem a esperança, sem Deus. Diante destas palavras de Emmanuel, que nos fala sobre a perseverança, sobre o trabalho, sobre a esperança em Deus, nós vamos buscar aquela fábula da estrelinha verde, numa adaptação de uma história que lemos, de Renato Antunes de Oliveira, que diz que havia milhares de estrelas no céu. Estrelas de todas as cores, brancas, prateadas, verdes, douradas, vermelhas e azuis. Um dia elas todas moravam no céu. Um dia elas procuraram um Deus e disseram: Senhor, nós gostaríamos de viver na terra. Lá entre os homens, lá parece tudo tão tranquilo, e aqui no céu está tudo cansativo, monótono. O Senhor pensou e disse: assim será feito. Conservarei vocês pequeninas, como são vistas pelos homens lá da terra, e vou enviá-las para a terra. Elas exultaram de felicidade porque iam ter oportunidades de passear, de descer para o céu, de ver pessoas diferentes, outro lugar, brincar, correr, andar na chuva. Que coisa boa! E conta-se que naquela noite houve uma linda chuva de estrelas na terra. Algumas se aninharam nas torres das estrelas, outras foram brincar de correr com os vagalumes nos campos, outras se misturaram aos brinquedos das crianças, outras ficavam entre os animais, entre as flores dos jardins, e a terra ficou maravilhosamente iluminada. Estrelas de todas as cores. Porém, passando o tempo,
As pessoas começaram a se mostrar tristes. Aquelas estrelas pareciam alegrá-las por um momento, mas começaram a ficar tristes, infelizes, sem fé, sem alento, sem esperança de dias melhores. E cansadas muitas estrelas daquele trabalho de ficar lá iluminando a terra, de brincar, de correr, de saltar, resolveram abandonar os homens e voltar para o céu, deixando a terra agora mais escura e mais triste. Quando eles começaram a chegar no céu novamente, Deus, o Senhor dos céus, perguntou: por que voltaram? Elas começaram a responder: Senhor, não nos foi possível permanecer na terra. Lá existe muita miséria, lá existe violência, lá existe muita maldade, muita injustiça. Nós não gostamos muito. As pessoas eram até incrédulas. As pessoas não tinham fé, não tinham esperança em dias melhores. Deus disse: mas tudo isso é uma conquista. Esperança, fé, é uma conquista que cada um tem que ter o seu esforço. Porque cada um cria e escolhe o seu céu. As estrelas ficaram assim. Naturalmente, elas escolheram um céu sem sofrimento. A terra é uma escola. É um lar transitório. É também um céu. Mas elas tinham liberdade. Aí Deus deu liberdade para que todas voltassem para o céu e ficassem a brilhar. Mas está faltando uma. Perdeu-se uma no caminho, Deus contou e faltava uma. Aí um dos anjos que passavam disse: Senhor, uma estrela resolveu ficar entre os homens. Ela descobriu que seu lugar era exatamente onde existe a incerteza, onde existe a incredulidade, onde existe a dor, onde as coisas não vão bem, onde existem os sofrimentos, as lágrimas. Lá, as pessoas que diziam que aquele sofrimento as afastavam de Deus, aquela estrelinha, diz que ela ficaria lá para auxiliar que aquelas pessoas se lembrassem de Deus. Auxiliar as pessoas incentivando, estimulando, dizendo que existe um Deus de amor. O anjo olhou para todas as outras estrelas que ficaram: aquela estrelinha está fazendo tudo isso? E Deus disse: eu já sei quem ficou entre os homens. É a estrelinha da esperança. É a estrelinha verde. E tenho certeza que a terra está diferente. Aí todos olharam para baixo. Aquelas estrelas coloridas, douradas, prateadas, vermelhas, azuis, brancas, olharam para a terra e viram que a estrela verde não estava mais sozinha e que a terra estava novamente iluminada, como se estivesse muitas estrelas, porque aquela estrelinha sozinha tinha iluminado o coração de cada pessoa com um sentimento de amor a Deus
e a esperança. Deus, conhecendo então o passado, o presente e o futuro, porque é Deus, disse lá do céu para a estrelinha verde: tua cor, verde esperança, fará mais feliz a pessoa humana, porque quando os homens olharem para as plantas, para os oceanos, elas compreenderão que não estão abandonadas e sós. Esta lenda da estrelinha verde da esperança nos faz lembrar do propósito para o qual nascemos. Cada um de nós tem um somatório de dores, de reveses, de lutas, que precisam ser encarados com fé, com lógica, com razão, com discernimento, mas na certeza de entender este Pai que nos ama, que nos oportunizou a vida, e que nós possamos nos deixar envolver pela estrelinha verde nos nossos corações, quando a dor for mais difícil, mais dolorosa. Que nós possamos, neste ano que se inicia, 2022, não deixar que a estrelinha verde da esperança se apague nos nossos corações. Vamos orar, sintonizando com esse Deus que nos ama, que nos oportunizou a vida. Vamos sintonizar com o nosso guia espiritual, esse espírito amigo que nos auxilia na nossa caminhada evolutiva. E vamos acreditar, ter a certeza que se nós iluminarmos os nossos caminhos, muitas vezes em sombras, com a luz da esperança, com a fé sincera e verdadeira, porque, como nos diz o Evangelho, ela é sempre calma. Calma. Então nós, diante da dor, da sombra, do sofrimento, com calma, nos facultando a paciência que sabe esperar. Porque tem o ponto de apoio na inteligência, na compreensão das coisas. A certeza que nós temos um objetivo a alcançar, que é a nossa evolução espiritual, que é vencer a nós mesmos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Ainda no Evangelho, para encerrar, a fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Ela é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. A esperança e a caridade são colorários da fé e formam com essa trindade inseparável os nossos propósitos para o trabalho no bem, sem medir esforços, na dedicação para ser melhor amanhã do que fomos hoje, descruzando os nossos braços, auxiliando a quem quer que seja, mesmo pelo pensamento, pela oração, que nós possamos iniciar esse ano de 2022 tendo a esperança como favorecimento do entendimento das leis divinas, sabendo que o lugar onde estamos é o lugar onde precisamos
florir. A todos que nos assistiram, a esta casa de amor que nos convidou, o nosso agradecimento pela oportunidade. E até uma próxima vez, se Deus quiser. Obrigada. Boa noite a todos.